Opa, fala aí galera, beleza? Tudo beleza com vocês? Espero que sim. Aqui quem tá falando é o Mr. Terizino e hoje eu vou fazer mais um vídeo comentando sobre notícias. Na verdade não é uma notícia, e sim uma teoria que eu vou fazer com vocês, que já tem um tempo que saiu teaser de Godzilla x Kong Supernova, muitos vídeos no YouTube, o YouTube tá sendo bombardeado de vídeos de Godzilla, agora voltou esse hype, Jurassic World Rebirth tava dominando tudo, mas agora o Godzilla chegou com tudo, né? Mas hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu vi poucas pessoas falando, todo mundo tá falando dos poderes, o quão forte é, o quão impiedoso vai ser, mas ninguém tá pensando o quão simples, entre aspas, pode ser derrotar o Space Godzilla nesse filme. E bem, é isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos nessa, e vamos ver se vocês concordam comigo, né? Ok, a gente sabe que o Space Godzilla, cara, eu não preciso nem comentar aqui que ele é um cara que dispensa comentários. Ele é mais poderoso que o Ghidorah, em certas ocasiões ele pode ser mais poderoso que o Destroyer. Os poderes dele são superiores à maioria, se não a todos os vilões que o Godzilla já teve em toda a franquia. Então o Space Godzilla, cara, é um vilão completo demais, já que literalmente, se vocês não sabem, o Godzilla quase sempre derrota os inimigos dele. É mesmo? E raramente o Ghidorah, Mechagodzilla, Gigan, Ghidorah, o próprio Destroyer, né, conseguem derrotar o Godzilla, cara. E geralmente o próprio Godzilla ou que se mata ou tem que ter uma ocasião muito grave pra ele poder ser morto, beleza? E nem isso chega a ser, porque ele geralmente volta, revive, porque ele é o rei dos monstros. Mas, cara, o Space Godzilla tem o DNA desse cara. Ele já pega a visão disso daí. Ele tem o DNA, ele tem um patamar igual ou até superior a esse cara. Então pensa comigo, vai ser difícil demais derrotar esse cara. Por mais que eu acho que o Space Godzilla no MV ele vai ser uma espécie diferente do Godzilla, não foi criado a partir do DNA do Godzilla que a gente vê, e sim é outro membro da espécie do Godzilla que se tornou o Space Godzilla. Eu ainda não tenho uma teoria concreta pra poder passar aqui pra vocês, mas quando eu tiver eu vou fazer vídeo falando de como é que pode ser a origem do Space Godzilla, porque todos os youtubers estão falando que o Godzilla lá, naqueles raios que ele soltou em King of the Monsters, o XK, pro céu, chegou na galáxia, aí as células se clonaram com alguma coisa, se tornou o Space Godzilla. Cara, que nada a ver. Os caras inventam umas teorias nada a ver, mano. Não tem nexo isso daí. Eu acho que realmente o Space Godzilla pode ter sido algo do planeta mesmo. Mas bem, vamos entrar no detalhe agora de como é que ele pode ser derrotado, galera. Vamos primeiro entrar em um detalhe de que o Space Godzilla na era Heisei e na maioria das aparições dele, tanto em animações, feito por fã, ideias, HQs, ele sempre ele drena energia dos cristais do ombro dele, que são as fontes principais de energia. Bem, o Space Godzilla, essa é a característica de fonte de poder dele mais principal. O MV, a gente pegou os jeitos do Space Godzilla justamente pra isso, ou pra pelo menos pegar a ideia do design dele. Então eu creio que esses dois espigões não podem sumir. Nem que ele tenha isso, mas de uma forma menos reduzida, não tão grande quanto da Era Heisei ou de outras versões, mas que ele mesmo assim tenha, nem que seja um chifre desses espinhos, um chifre de espinhos, um espinho no nariz, deixa eu pensar, no ombro, em alguma, no cotovelo também, no antebraço, em alguma parte do corpo ele vai ter que ter alguma coisa que ele consegue gerar energia, drenar energia daquilo. Vai ser uma fonte de energia que ele mesmo tem, uma radiação excessiva, porque o Space Godzilla, o nome do filme é XK Supernova. Então ele vai ter que ter uma energia tão catastrófica ao ponto de uma supernova, beleza? Então eu creio que ele vai drenar energia de alguma coisa, ele vai ter alguma coisa possivelmente no corpo dele que vai fazer ele ter energia. E para o Space Godzilla ser derrotado, esses dois cristais, essas duas fontes de energia têm que ser destruídas, beleza? Isso tem que ser acabado, solado, tem que ser destruído por alguma forma, de um raio do Godzilla, ser destruído por alguma fonte de força. Tem que ser destruído para ele poder parar de atacar, poder parar de ter a telecinese, os Corona Beams, os poderes dos ombros, dos cristais dos ombros, e também ele parar de summonar cristais em todo lugar, pra poder aprisionar, fazer armadilhas. Porque, cara, com o CGI que o MV tem, esses cristais que o Space Godzilla tem são muito mortíferos, cara. Se eles viessem pro MV seria uma coisa muito difícil de derrotar. Alteraria Kong, alteraria Godzilla. Teria que, tipo, partir pra poderes muito grandes, evoluções, ajudas, criaturas novas pra poder bater de frente com isso. Eu ainda duvido muito, cara, porque esse poder é muito apelão. O cristal do Space Godzilla tem um nível de resistência igual aqueles lá da Terra Oca. Que inclusive esse é o tópico que eu vou entrar agora com vocês.
Os cristais da Terra Oca vão ser a fonte de energia do Space Godzilla? Bom, minha sincera opinião sobre isso é um sim e não. Eu acho que sim, ele pode tirar energia desses cristais, já que os cristais que estão na parte que o Scar King tá, mais ou menos na maioria das partes que o Kong passa em Jax-Scar, que são, entre aspas agora, chamados de território, onde ele sempre vive, tanto é que a maioria desses lugares que tem cristais, tem armadilhas que ele mesmo fez, ou seja, ele tem experiência ali, esse tempo que ele ficou lá depois de GVK, ele aprendeu, criou adaptação com o local, então ali que ele vai conviver. Então pode ser que sim, o Space vá pra lá, porque já foi dito que vai ter uma batalha contra o Space, ou vai ter uma batalha contra esse vilão na Terra Oca, mas a batalha final provavelmente vai ser na superfície também, se eu não me engano, beleza? Pelos vazamentos que eu achei. Então, o Space pode ir pra Terra Oca pra poder sugar a energia desses cristais e batalhar contra o Kong, tá, rapaziada? Tanto é que vai ter Shimo, Kong, Suco, os grandes primatas. Quer dizer, os grandes primatas eu não sei, porque pode dar muito trabalho fazer CG daquela cacetada de bicho inteiro, mas no máximo uma Mothra chega pra dar um helpzinho pra poder equilibrar a batalha, mas eles vão batalhar ali. E o Space pode tirar a energia desses cristais, chegando a deixar até o cenário escuro e a Shimo e a Mothra tendo que clarear o local, né? Porque realmente, cara, eu acho que isso realmente pode acontecer, justamente porque esse filme vai ter batalhas à noite, possivelmente até a batalha final vai ser à noite, pra realmente esconder os defeitos de CGI, por causa que o Space, cara, vai ter que ser muito bem trabalhado e vai ter com certeza muito erro de CGI. Então, cara, não vai poder ser uma batalha de dia igual o GXK, não. Eu duvido que seja uma batalha final de dia, ou as batalhas mais da hora não vão ser de dia, não. Então, possivelmente sim, esse bagulho de ficar sem luz, por causa que o Space suga a energia dos cristais, e a Mothra e a Shimo tem que ajudar na iluminação do local, talvez só a Mothra, não sei, pode ser muito, muito justificável. Já a parte do não que eu falei, é que eu acho que o Space pode ter uma energia remanescente própria, tá ligado? Própria dele. Uma energia que talvez ele possa ter sugado com o tempo, nesse tempo que ele ficou fora, que não apareceu no universo. Tanto é que ele nunca foi mencionado em nenhuma outra parte, naquelas pinturas rupestres dos Zeus da Terra Oca de Jax-K, não tem nada sobre ele ali. Pode ser que seja algo secreto só do próximo filme, que os próprios humanos descubram sem a ajuda dos Zeus. Então, cara, eu acho que é algo reservado do próprio Space, que ele mesmo tem no próprio corpo, pode ser também. E aí na parte dos cristais da Terra Oca só amplifique isso. Tanto é que é dito que a Shimo vai ter uma habilidade que vai ser muito útil contra o Space. E, cara, essa habilidade é o pulso de nitrogênio, ou o destruidor de nitrogênio. Meio que o nosso corpo também é formado por nitrogênio, que é uma das coisas que dá energia pra gente, é uma das fontes químicas do nosso corpo. E esse destruidor de hidrogênio, não de oxigênio, ele vai praticamente fazer nossas células e nossas moléculas meio que pararem, fazendo nossos músculos pararem de se mover, meio que fazendo a gente ficar imóvel por alguns segundos ou tempos. E a Shimo pode utilizar isso pra debater no Space, já que o Space Godzilla, galera, o foco dele são os poderes, os poderes dele no geral, porque de força física, até tipo, o Godzilla é superior a ele, não era Hansen, todas as coisas do Godzilla é superior em força física a ele. A gente sabe que o Kong tem mais força bruta que o Godzilla no MV, então o Kong já daria conta do Space em força, beleza? Então, tipo, nessa hora que ele fica parado, o Kong pode dar várias porradas no Space. Já que esse filme foi dito que vai ser uma inspiração em Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, então pode ser que tenha uma trama do Thor envolvendo o Kong, tipo, ele querendo vingança contra o vilão por ter tirado tudo dele. Já que o Kong sempre quis uma família, o Space pode ter matado todos os primatas gigantes, sobrando um terço, um quinto do que tinha antigamente, tipo... Vamos citar aqui, se eu não me engano, a novelização diz que tem 400 grandes primatas lá no covil do Scar King, e agora sobram só 20, tá ligado? Pra vocês terem noção. Então pode ser um dos motivos pro Kong ficar extremamente irritado, tá ligado? Aí a Shimo, todo mundo se junta com, tipo, num Prime mesmo, pra enfrentar o Space. Porque a teoria não, algo que foi quase praticamente confirmado, que o ator do Trapper disse que nesse filme ele teve acesso ao roteiro, tanto é que ele mesmo deu o spoiler do vilão ser do espaço, que ele disse que o Kong nesse filme vai despertar o seu 90, 80%, quase, tipo, luta sério, porque o Kong é dito que ele nunca luta sério nos filmes, e nesse filme ele vai lutar sério contra o vilão, e é dito que o Kong vai ter uma batalha sozinho com o vilão, e aparentemente vai se dar bem. E o Trapper confirmou isso, ele disse isso no Instagram, eu não sei se foi no Instagram ou no Discord que ele disse o bagulho do Space, quer dizer, do vilão do espaço, disse isso daí também, mas ele disse algo sobre isso, que o Kong vai lutar sério nesse filme. Foi a única coisa que ele disse, assim, confirmadamente, que eu sei que é verdade, que ele disse que o Kong vai lutar sério nesse filme. Então,
pode ser um dos motivos. O Kong fica extremamente irritado com o vilão do filme Space Godzilla e parta pra lutar sério com ele. Juntamente com a Shimo, galera, que pode ser, como eu disse, do pulso de nitrogênio, pode ser uma das armas contra o Space Godzilla. Essa forma de combate de, tipo, destruir ou acabar com o movimento das células e paralisar os músculos do corpo é extremamente apelão. E ela pode usar isso contra qualquer vilão do MV. Porque o Space Godzilla, cara, eu não duvido que ele tenha a habilidade de alterar a realidade nesse filme, já que ele veio do espaço. A gente vai ter poderes tipo de realmente alterar a realidade, já que a Mothra do MV é considerada uma entidade. Eu sei que a Mothra na maioria das vezes é superada, mas cara, no MV é diferente. A maioria das motos não tem um feito tão grande assim considerável. Sem levar em conta o jeito que a Toho favorece a moto, tá, galera? Que no caso não é tão grande quanto o Godzilla. Mas aqui no MV, a Mothra já tem muitos argumentos pra mostrar que ela realmente é poderosa pra caramba. Ela é literalmente conhecida como uma entidade, já que ela pode aparecer e desaparecer quando ela quiser. Já que ela é summonada, ela vem de uma outra realidade, ela aparece. Ela não é uma coisa, entre aspas, orgânica. Ela vem de alguma realidade. Então, ela é muito diferente de qualquer outra moto que a gente viu, tá ligado? Não é que ela vai ser superada a qualquer filme, isso sempre acontece. Isso sempre acontece, mas não é com uma moto desse patamar. Então, eu acho que o Space vai ter sim o poder de alterar a realidade, já que é uma das ideias que o Adam Wingard disse que queria no Space no MV. Então, possivelmente os raios da Shimo, o Space pode meio que contrair aquele gel e se transformar em bolas de gelo, em espinhos de gelo e contrair contra a própria Shimo. Já que acredito que a Shimo é muito difícil de sangrar, já que a espessura da pele dela é extremamente resistente. Pode ser a primeira vez que a gente veja a Shimo sangrar nesse filme, né? Até que vai ser a segunda aparição dela de grande efeito, então realmente ela pode sangrar nesse filme. E bem, meus amigos, é isso o que eu tenho pra falar. Esse poder da Shimo vai ser excelente pra poder acabar com o Space Godzilla, mas ainda assim, eu acho que a batalha final, cara, vai ser o Godzilla que vai finalizar ele com todo respeito. Eu creio que o Godzilla vai finalizar ele com um pisão na cabeça, um sopro atômico no peito que vai explodir o Space em milhares de pedaços, porque o Godzilla vai ter, cara, a rivalidade do Scar com o Godzilla em Jax-K foi muito mal explorada, cara. Eu quero criar esse filme, já que vai ser uma trama mais tipo a do Kong de Jax-K, só que com o Godzilla. Eu espero que seja mais bem aproveitado, que realmente tenha motivo do Godzilla ter rivalidade com o Space. Já acredito que o Space vai ter rivalidade com todos os personagens do filme. Todos os personagens do filme vão ter motivo pra derrotar ele. E desses personagens tem até o Suco em exemplo. Até o Suco, cara. O que o Space vai fazer pro Suco ter vontade de derrotar ele? Sei lá, o Space vai... Não tenho nem ideia do que ele pode fazer pro Suco ter raiva dele. A Shimo, Suco, Kong, Godzilla, até a própria Mothra vão ter motivo pra acabar com o Space, cara. Esse vilão promete, eu espero que não vacilem com ele, por favor. Muita gente ficou triste que o Apex não vai mais aparecer, mas depois que eu procurei essas informações antes de fazer esse vídeo aqui, tanto é que por isso que o vídeo demorou pra sair, eu fiquei um dia sem fazer vídeo, eu tô acreditando que o Space vai ser brabo nesse filme, galera. Eu acredito no potencial dele. E vocês? Digam aí nos comentários, eu acho que ele pode ser sim melhor que o Apex, porque eu gostei da história do Apex, gostei da ideia dele, mas cara, pra mim o Space supera, tá ligado? A ideia original do Apex é muito legal, seria muito bem adaptada no MV, mas cara... Essas coisas que eu fiquei sabendo do Space são outro nível, cara. Eu gostei demais. Adorei. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Inclusive, eu acho que o próximo vídeo vai ser de Jurassic World Buff de novo, tá, galera? Fiquem tranquilos.